Está no ar o programa Subprefeituras, esse programa que leva até você muita prestação de serviço aqui pela nossa TV Câmara São Paulo. É importante lembrar que, por causa da pandemia, nós estamos nos adaptando e também contando com a colaboração dos subprefeitos de São Paulo, que estão nos ajudando, prestando um serviço inestimável para a população. Hoje, nós estamos em contato com o subprefeito de Pinheiros, bairro importante da zona oeste de São Paulo, Acácio Miranda da Silva Filho. O Acácio é, só para vocês terem uma ideia, formado em Direito Penal pela Universidade de Granada, na Espanha, além de ser doutorando também. O currículo dele, se eu for falar aqui, dá o programa inteiro. Então, sempre é importante lembrar que ele é muito bem, pelo menos qualificado para o cargo que ocupa. E, claro, está enfrentando essa pandemia como todos. Lembrar que o bairro de Pinheiros tem ainda Itaim Bibi, Jardim Paulista, Alto de Pinheiros e propriamente Pinheiros. Acácio, muito prazer ter você aqui. Obrigado pela sua participação sempre e por colaborar com a gente nesta prestação de serviço, viu? Imagina, Carlos, é um grande prazer falar com você e com todos os nossos amigos da TV Câmara. É muito importante lembrar que as perguntas que eu tenho feito para os nossos subprefeitos, ela de fato é recorrente. Quais são as principais dificuldades que você está enfrentando nessa pandemia, depois de que tudo começou? Não deve ser nada fácil, é um grande fardo, mas você está fazendo o que pode. A gente sabe disso, né, Acácio? Sem dúvida nenhuma. É uma situação excepcional para todos nós, Carlos. Eu acho que nós não esperávamos. Isso acabou mexendo bastante com o dia a dia da subprefeitura. Imagino que não só da subprefeitura, mas da administração pública em geral, inclusive do Poder Legislativo. Mas tem uma frase que eu gosto muito que diz: do tombo, um passo de dança. Então, nós estamos aproveitando esse período também, onde uma parcela considerável das pessoas estão em casa, para fazermos alguns serviços de zeladoria que normalmente nós teríamos mais dificuldade por N fatores, como é o caso das podas de árvores das grandes avenidas, o recapeamento das grandes avenidas, refazendo o calçamento das principais vias aqui do Alto de Pinheiros. Então, nós estamos aproveitando essa dificuldade toda e exercendo o nosso papel com muito esforço, com muito empenho, que é o que nos resta, é o que a população espera de toda a subprefeitura. A gente sabe que os bairros que a gente citou aqui no início da entrevista, Jardim Paulista, Alto de Pinheiros, né? O próprio bairro de Pinheiros é um bairro que concentra muitas residências, muitos pontos comerciais e também nós temos a Vila Madalena, que é uma área efetivamente que é conhecida em todo o Brasil e até fora do Brasil como uma área de lazer, principalmente com os bares noturnos e tudo mais. Com o fechamento dos bares, a gente sabe que agora está sendo feita aí uma reabertura. Então, quero que você fale para a gente se isso, de uma certa forma, está facilitando a fiscalização ou exatamente essa parada está dando para fazer ajustes importantes de quando a gente voltar ao novo normal, né? É o que pelo menos nós esperamos. Nós esperamos. A bem da verdade, isso facilitou bastante o exercício da fiscalização. Você bem mencionou, aqui na área da subprefeitura de Pinheiros, nós temos 4 distritos, e são 4 distritos bem heterogêneos. Nós temos a Vila Madalena, que é o grande centro boêmio da cidade de São Paulo. Nós temos o Alto de Pinheiros, que é o distrito que concentra a maior quantidade de áreas verdes da cidade, a maior quantidade de árvores da cidade. Nós temos os Jardins como um todo, que tem um viés mais residencial, e o Itaim, que é um bairro novo, relativamente novo, essa expansão do Itaim é nova, mas ele tem uma concentração de escritórios, uma concentração empresarial bastante grande. Então, o nosso primeiro desafio é o convívio com essas peculiaridades, a manutenção das características de cada um desses bairros, destes distritos, e fazer com que o convívio entre todas essas diferenças seja bastante harmônico. E nós aproveitamos também este período da pandemia para estreitarmos os laços com todas as associações que representam os munícipes destes distritos, e a partir desse diálogo nós temos acertado
esse trabalho de fiscalização, principalmente na Vila Madalena e no Itaim, que são os 2 distritos que exigem mais neste aspecto. Da mesma forma, como eu mencionei na pergunta anterior, nós estamos acertando também os aspectos relacionados à zeladoria. Então, esse convívio tem sido bastante frutífero para todos nós e imagino, espero pelo menos, que a população também esteja satisfeita com tudo isso. A gente sabe, Acácio, que ali Pinheiros, principalmente ali na região do Largo de Pinheiros, né, o Largo da Batata, ali nós temos a estação do metrô. O metrô está servindo efetivamente essa região, ainda bem, né? Chegou o metrô. Sim. E a gente sabe que as ciclovias são muito importantes. Eu mesmo, quando passo por ali, vejo que as ciclovias são muito utilizadas. Ciclovias, ciclofaixas, enfim. Né? Como é que está sendo isso? Quer dizer, é uma administração que, de uma certa forma, não parou. Até porque as pessoas estão fazendo uso também das bicicletas. E eu tenho notado que ali naquela região é tudo muito bem conservado. Inclusive, as bicicletas são colocadas à disposição, né, para que a pessoa possa pegar ali via aplicativo. Como é que está isso efetivamente? Mudou alguma coisa durante a pandemia? Evidentemente que pode ter havido uma redução, mas não para, né? Não. É um serviço que, apesar do pouco tempo, ele já está enraizado na cultura, aliás, das pessoas da região. Seja durante a semana como instrumento de trabalho, propriamente, como modal de transporte, seja aos finais de semana com uma finalidade mais voltada ao lazer, esse é um serviço bastante utilizado, é uma parceria da Prefeitura de São Paulo com uma empresa privada, essa empresa disponibiliza as bicicletas e talvez a única alteração substancial neste período tenha sido o trabalho de higienização das bicicletas. A empresa tem feito isso com maior frequência, por razões óbvias, para que os usuários desse serviço não sejam afetados. E verdade seja dita, a bicicleta, a ciclovia, principalmente da Faria Lima, aquele trecho que vai desde o Parque Vila Lobos, da Professor Fonseca Rodrigues, até a Hélio Pellegrino, esse eixo todo tem sido uma válvula de escape para as pessoas durante a pandemia, porque as pessoas utilizam a bicicleta até para espairecerem aquele tempinho que elas podem sair de casa, elas usam a bicicleta como uma fórmula de relaxarem, retomarem o contato com o mundo lá fora e com a civilização. Então, isso para nós é extremamente gratificante. É um serviço que começou aqui em Pinheiros, é importante que se frise, os primeiros pontos foram instalados aqui e até por isso eles já estão mais enraizados aqui e há uma quantidade bastante grande. Nós temos, só a título de curiosidade, na Faria Lima, um contador da ciclovia. E o contador aqui, antes da pandemia, contava mais ou menos quase 5.000 bicicletas por dia. Esse número reduziu substancialmente, mas ainda é bastante grande. É uma questão importante. A gente sabe que o gestor ele está tendo que contar muito com a população na questão do bom senso, porque a gente está vivendo realmente uma situação em nível mundial que jamais a gente imaginou que viveria. A abertura da economia, aos poucos, ela está acontecendo. E, de fato, isso também está acontecendo aí na área onde você administra. Como é que está sendo isso, a questão da fiscalização, a questão até do bom senso das pessoas, agora o uso obrigatório da máscara, inclusive passível de multa. Como é que está sendo isso efetivamente dentro da sua administração, Acácio? Eu vejo, Carlos, o bom senso como uma via de mão dupla. É um bom senso por parte da população, e é importante nós frisarmos isso, uma parcela considerável da população respeita as regras porque eles sabem que são os grandes beneficiários disso. E um bom senso por parte do poder público também. Desde o começo da pandemia, onde principalmente os comerciantes foram afetados, nós optamos pelo diálogo, por um tratamento pedagógico, explicando a importância de serem observadas, aliás, as determinações do decreto, e eu confesso que isso, para mim, foi bastante salutar, essa experiência, porque 99% dos comerciantes, dos empresários aqui da nossa região, respeitaram estas regras. Foram feitas algumas autuações, infelizmente, em circunstâncias mais radicais. E agora, nesse período de retomada, nós também temos percebido
o respeito a estas regras. As pessoas abrem no horário determinado, há uma grande quantidade de álcool em gel disponibilizado aos clientes, as pessoas exigem o uso da máscara para que as pessoas entrem nos estabelecimentos, então tudo isso tem acontecido. Eu acho que, apesar das dificuldades, resta mais uma vez evidente a nossa capacidade e a solidariedade que nós temos uns com os outros. E talvez essa seja a grande lição da pandemia, que as pessoas entendem o seu papel social e sabem da importância que elas têm perante o próximo. Tem algumas perguntas dos internautas aqui. A internauta Sandra Gonçalves, ela reclama da situação das ruas. Ela diz aqui, ó, o asfalto já era, as ruas estão cheias de buracos. Na Teodoro Sampaio, próxima à rua Cônego Eugênio Leite, existe uma cratera. Ela diz aqui há anos. Na Cardeal Arco Verde, próximo ao cemitério, há uma cratera. Era pequena no mês passado, hoje está imensa, né? Qual a atuação da subprefeitura nesses casos? É bom lembrar que essas perguntas foram enviadas, pode ser até que já houve a resolução dos problemas, mas é importante a sua palavra. Sim, a gente tem especificamente a questão dos buracos. A gente tem que separar, Carlos, aqueles que são de responsabilidade da subprefeitura e, por vezes, aqueles que são ocasionados por serviços das concessionárias. Nos últimos tempos, o prefeito Bruno Covas tem feito vários diálogos, várias conversas com as concessionárias para que essas questões sejam sanadas. E eu confesso a você, a minha primeira experiência numa subprefeitura foi em 2017. De 2017 para cá, eu tenho visto uma melhora substancial na postura das concessionárias. Independentemente de apontarmos ou não que esses buracos são de uma concessionária X ou Y, o nosso serviço de tapa-buraco aqui é referência na cidade. Nós temos hoje, inclusive, antes do nosso bate-papo, eu entrei no sistema e não há nenhuma pendência relacionada ao tapa-buraco no 156. De toda forma, eu pedirei que sejam feitas vistorias nos 2 lugares apontados por ela, mas eu também acho importante nós ressaltarmos, como eu disse no começo desse nosso bate-papo, eu aproveitei a pandemia e, principalmente naquele miolo de Pinheiros, próximo a Teodoro Sampaio e a Cardeal Arco Verde, foram executados 2 serviços essenciais. O refazimento da calçada, então foram feitas calçadas novas em todo o trajeto da Teodoro Sampaio, porque é uma via de ligação principalmente do metrô até o Hospital das Clínicas, e também foi feito asfalto novo em várias ruas que circundam tanto a Teodoro Sampaio como a Cardeal Arco Verde. Com certeza. Tem mais uma pergunta aqui da Sueli Mungioli. Ela informa que a Praça Benedito Calixto tem a feira às terças-feiras, mas a limpeza deixa a desejar, pois o lixo, a água empoçada deixam o local com um terrível cheiro de peixe. Isso deve ser um problema recorrente também em vários bairros onde tem feira livre, né? Sim. As feiras são uma questão cultural na cidade de São Paulo. Não há quem não goste de um pastel e de um caldo de cana e faça compras nas feiras, mas, de fato, principalmente para quem vive no entorno da feira, ela causa uma série de incomodidades. Especificamente, a limpeza pós-feira não é atribuição da subprefeitura, é atribuição da ANLURB, de um órgão público municipal responsável por isso, mas nós somos responsáveis pela fiscalização. Pedirei, diante disso, que seja intensificada a limpeza e a lavagem deste ponto da Praça Benedito Calixto, que, inclusive, a Praça Benedito Calixto é um dos nossos grandes símbolos aqui, por conta da feira de artesanato aos sábados. É um dos pontos turísticos mais visitados da cidade. Aliás, e até fazendo uma propaganda aqui de Pinheiros, os 3 pontos turísticos mais visitados de São Paulo ou estão na nossa divisa ou estão dentro da nossa área, o que para nós é motivo de orgulho, inclusive a Praça Benedito Calixto. Com certeza. A Maria Fernanda Romito Cardoso pergunta: por que não há fiscalização nos bares da Vila Madalena? Mas aí ela se refere antes da pandemia, né? As mesas ocupam calçadas. Nós fiscalizamos constantemente e só disponibilizam mesas e cadeiras nas calçadas aqueles que sejam detentores das TPUs.
Então, é feita toda uma análise, de acordo com a legislação, são concedidos os TPUs na medida e nos limites da legislação, e eles são fiscalizados constantemente. Então, a fiscalização há, e há com bastante frequência. E é um ponto crônico para nós. Nós temos fiscalização na Vila Madalena, em circunstâncias normais, fora da pandemia, de quinta a domingo, durante todo o período, fiscalizando mesas, cadeiras, comércio ambulante, que de uns anos para cá virou um problema na Vila Madalena também, que a gente tem combatido com muita intensidade. Quero agradecer demais a sua participação, ficaríamos aqui muito tempo conversando, mas já renovo o convite para quando tudo isso terminar, a gente conversar mais a respeito de Pinheiros, que é um bairro tão querido da cidade de São Paulo, toda essa região. Muito obrigado, viu, Acácio, pela sua participação. Imagina, Carlos, é um prazer falar com você e com todos os amigos da TV Câmara, e eu agradeço principalmente pelo carinho que vocês têm aqui conosco em Pinheiros. Não é só um agradecimento meu, mas eu tenho plena convicção que é um agradecimento de todos os pinheirenses que amam o nosso bairro, que amam a área da nossa subprefeitura. O programa Subprefeituras tem exatamente essa destinação, levar até você prestação de serviço. A gente agradece a audiência do telespectador da TV Câmara São Paulo. Estaremos sempre aqui trazendo informações importantes durante essa pandemia e depois da pandemia também, quando tudo voltar ao novo normal, como a gente tem falado, não é? Muito obrigado a todos. TV Câmara São Paulo. Assista. Fique sabendo.